Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Na aula de hoje, vamos estudar a invenção da escrita e sua importância na história da humanidade. Vamos lá? A história da escrita tem início há milhares de anos, quando o homem sente a necessidade de registrar não só acontecimentos, mas particularmente operações primitivas de comércio. Dada a sua importância, a escrita marca o encerramento da pré-história e o início da história. Houve diversas formas de escrita, as quais evoluindo deram origem à escrita como conhecemos atualmente. Mas afinal, o que é escrita? Escrita é o recurso do qual a maioria das sociedades humanas faz uso para transmissão de conhecimento, registro de dados, celebração de acordos, tratados e contratos e reprodução de cânones culturais. Pictogramas são sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permite desenvolver a representação de algo. Certos alfabetos antigos foram criados em torno de pictogramas. Pinturas rupestres. As pinturas rupestres eram desenhos simbólicos, as quais objetivavam representar coisas, quer sejam animais, objetos ou pessoas. Por não haver organização, cada pessoa sinalizava o que pretendia expressar de forma diferente, aleatória. Historiadores acreditam que pelo menos 4 sistemas de escritas foram inventados de forma independente em épocas distintas por povos diferentes em civilizações da Mesopotâmia, Egito, China e América Central. O início da escrita, lá na Mesopotâmia. A escrita foi criada ainda na antiga civilização mesopotâmica, que é o atual Iraque, através dos povos sumérios, povos que viveram antes dos assírios e babilônicos na mesma região. Eles desenvolveram a chamada escrita cuneiforme, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. A escrita cuneiforme. Era essencial que a informação fosse compreendida. Assim, por volta de 3.000 a.C., surge a primeira forma de escrever, a escrita cuneiforme, a qual tem origem na antiga Mesopotâmia com os sumérios. No início, a escrita representava pictogramas, que eram gravados em tabuletas de argila em sequências verticais com o auxílio de um estilete feito de cana. Posteriormente, as formas tornaram-se mais simples, que aos poucos foi se transformando em um conjunto de centenas de sinais fonéticos e silábicos. Com o decorrer do tempo, houve outra mudança, deixou de ser escrita em colunas e começou a ser escrita em linhas, escrita horizontal e da esquerda para a direita. A gente tem aí a representação do alfabeto da escrita cuneiforme. Outra forma de escrita, a hieroglífica. Com base na escrita cuneiforme, são elaborados os hieroglifos. Não se sabe, todavia, de onde e quando exatamente a escrita egípcia teria começado. Na escrita hieroglífica, alguns sinais assumiram uma representação fonográfica, às vezes de uma letra, outras vezes de palavras inteiras. Trata-se de uma escrita complexa e era utilizada em representações religiosas. Além dessa, os egípcios desenvolveram sucessivamente outras formas de escrita. A hierática, utilizada especialmente em textos literários, administrativos e jurídicos, bem como a demódica, semelhante à hierática, porém mais simples, utilizada também em documentos jurídicos. Aí a gente pode observar uma representação dos hieroglifos. A partir dos hieróglifos, os egípcios desenvolveram outros sistemas. O hieroglífico, considerado sagrado, ele era utilizado somente pelos sacerdotes. O hierático era mais simples, utilizado pelos escribas nos papiros, e o demótico, o mais simplificado, que era de uso popular. O papiro, era utilizado para escrever, era uma espécie de papel fabricado com um talo de uma planta do mesmo nome, acompanhado de pincéis, paletas, tinteiros e um pilão. Quando eles iam escrever, esmagavam os pigmentos no pilão e depois transferiam a tinta para o tinteiro, que tinha 2 cavidades, uma para a tinta vermelha e outra para a tinta preta. Os pincéis eram umedecidos com água, que ficava numa bolsa de couro. Algumas paletas tinham caráter espiritual para os escribas, sendo guardadas em seus túmulos. Os escribas, eram eles quem realizavam o trabalho de registro. Os escribas eram altos funcionários a serviço do faraó. Tinham como dever anotar o que acontecia nos campos, contar os grãos, registrar
as cheias do Nilo, calcular os impostos que os camponeses deveriam pagar, escrever contratos, atos judiciais, cartas, além de registrar os outros produtos que entravam no armazém. Além da escrita, os escribas tinham que conhecer as leis, saber calcular impostos e ter noção de aritmética. Os escribas possuíam um pictograma próprio, representado pela paleta. Lê-se sec, escrever, e faz parte das palavras relacionadas com arquivos, impostos, tributos. Outra forma de escrita nasce na China, é chamada de sistema ideográfico. A forma mais antiga de escrita na China remonta a 1200 a.C., embora tenha sofrido alterações, ela resiste até os nossos dias. A escrita chinesa é composta por cerca de 40 ou 50 mil caracteres, mas nem todos são necessariamente utilizados. Tais caracteres podem representar um som, uma palavra inteira ou mesmo um conceito. A escrita chinesa é uma arte e, para tanto, requer habilidade e equilíbrio. Os chineses, além de inventarem o papel, também utilizaram muitos outros recursos na escrita. Conhecido como sistema ideográfico, a escrita chinesa possui um símbolo para cada coisa, resultando em um acervo composto em mais de 160 mil ideogramas. Todavia, em decorrência de mudanças sofridas ao longo dos anos, nos dias atuais, são utilizados apenas de 5 a 8 mil desses caracteres. Vamos para a história da escrita na América Central. Povos como os maias e os astecas na América Central possuíam seus próprios sistemas de escrita, mas os europeus, ao conquistarem a região, destruíram grande parte dos seus documentos escritos. Sabe-se, por exemplo, que a escrita nahuatl teve início a partir do século XIII, mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos estudiosos. Entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, segundo alguns especialistas, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita, de fato, foi fruto de um intercâmbio cultural estabelecido com a civilização olmeca, que anteriormente ocupou a região mexicana entre os anos de 1500 e 400 a.C. Desprovido de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos. Além de constituir uma forma de comunicação entre os maias, a escrita também tinha uma vinculação religiosa. Os maias acreditavam que a escrita era um presente dos deuses e, por isso, deveria ser ensinada a uma parcela privilegiada da população. De maneira geral, utilizavam diferentes materiais para o registro de alguma informação. Pedras, madeiras, papel e cerâmica eram materiais mais recorrentes. Além disso, os maias também fabricavam livros e códices confeccionados a partir da fibra vegetal, resina e cal. A escrita asteca. A origem do sistema não é muito claro, mas pensa-se que deriva da escrita zapoteca. A escrita asteca não era escrita de qualquer forma particular e os glifos não eram escritos linearmente, mas arranjados ideograficamente para representar uma cena ou uma composição maior. Na parte de baixo da figura sempre estaria o solo e na parte de cima o céu. A figura não era para ser lida, mas decifrada. Não há regras ou glifos. Cada escriba criava suas próprias representações das ideias que desejava transmitir. A gente tem aí uma representação da escrita nahuatl. A escrita olmeca, Peças de cerâmicas olmeca mais antigas mostram representações daquilo que parecem ser códices, sugerindo que esses códices de Amate e, por extensão, uma escrita bem desenvolvida existiam já no tempo dos olmecas. Era também pensado, desde há muito tempo, que muitos dos glifos presentes em esculturas monumentais olmeca, tais como o do chamado Monumento do Embaixador, representavam uma forma antiga de escrita olmeca. Era suspeita, essa suspeita foi reforçada em 2002 pelo anúncio da descoberta de glifos semelhantes em San Andrés. Então, a gente percebe que a invenção da escrita, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento das sociedades, aos registros e principalmente ao comércio. Vamos voltar e ver a escrita zapoteca. A escrita zapoteca, que é um outro candidato à escrita mais antigo da Mesoamérica,
são os sistemas de escritas da civilização zapoteca, sugerido no final do período pré-clássico, entre o declínio da civilização olmeca, né? Os zapotecas da atual região aí de Oaxaca construíram um império ao redor do Monte Albán. Em alguns monumentos desse sítio arqueológico, os arqueólogos descobriram textos extensos no sistema de escrita glífico. Alguns sinais podem ser reconhecidos como informação calendárica, mas o sistema de escrita, tal como ele permanece indecifrado, né? Ele não foi completamente codificado pelos arqueólogos. Lido em colunas, de cima para baixo, a sua execução é de algum modo mais tosca que a escrita maia clássica, o que levou os epigrafistas a pensar que esse sistema de escrita também era menos fonético que o largamente logossilábico, né, sistema maia. Trata-se, no entanto, de meras especulações, não se tem muita informação concreta sobre isso. Então, quando a gente fala, né, de símbolos, a gente fala de glifos, a gente percebe que cada civilização possui a sua própria maneira de retratar a sua realidade. A gente vê aí exemplo de glifos, né? O primeiro é um grego, né, que significava aí, né, no grifo eu gravo, né, designava o princípio de qualquer signo, entalhado ou pintado. E a gente tem aí outro glifo, né, o segundo da escrita, né, maia. Vamos ao nosso exercitando, né, para a gente testar o nosso conhecimento do que aprendemos hoje. Qual foi o povo que criou o primeiro sistema de escrita e qual o nome dessa escrita? A gente aprendeu aí, né, que foi os sumérios, né, que inventaram a escrita cuneiforme. Vamos para a segunda questão. O que são pictogramas? Os pictogramas são sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permitem desenvolver a representação de algo. Certos alfabetos antigos foram criados em torno de pictogramas. Então, na aula de hoje, a gente conheceu um pouco da invenção da escrita e vimos a importância que ela tem na sociedade. A gente pode fazer um paralelo bem direto, né, entre a criação da escrita e o surgimento do comércio. A gente viu aí no início da nossa aula que a escrita surge principalmente de uma necessidade de registrar. Importante destacar aqui para vocês que sem a invenção da escrita não seria possível a história, né? A gente tem, né, vários relatos de história oral de determinados povos, mas a gente não teria como ter acesso a registros de povos antigos que não existem mais sobre a face da Terra. De uma forma geral, a escrita marca a evolução da raça humana, né? A gente viu aí que a invenção da escrita, ela marca o fim da pré-história e o início da história. E ela é muito importante ao longo de todos os séculos. A gente percebe que cada sistema usado tinha a sua complexidade. E aí foi se desenvolvendo para o que a gente tem hoje. Na aula de hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula.